Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o nosso momento de meditação na palavra do Senhor e que essa palavra venha fortalecer as nossas vidas e abençoar as nossas famílias. Nessa oportunidade, nós queremos falar sobre o fortalecimento da família. Nós sabemos que para fortalecer o músculo do nosso corpo, nós precisamos colocar peso sobre ele. Nós precisamos desenvolver exercícios e colocar sob pressão aquilo que a gente precisa desenvolver. E nós vemos que na família, como membros dessa instituição divina, não é diferente. Porém, nós precisamos ter esse entendimento e, em amor, nos submetermos a esse desenvolvimento para o bem-estar da nossa casa, da nossa família. E nós queremos embasar esse contexto em Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 18. Que diz assim: Esposas, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então, nós nos deparamos aqui com o primeiro desafio relacionado às esposas, que as esposas devem ser submissas aos seus maridos. No contexto da atualidade, as mulheres têm enfrentado dificuldades com o contexto de submissão, por parecer ser uma missão desvalorizada, de menor importância, ou muitas vezes uma sensação de inferioridade. Mas nós vemos que através da palavra do Senhor existe aqui uma reverência de honra a um papel não de menor valor, mas de suma importância. A mulher que entende o contexto de submissão, essa mulher ela é uma apoiadora, uma ajudadora idônea. Então, o chamado da missão da mulher no lar é de apoio, de exortação, de encorajamento. Então, que nós possamos, irmãs, entender que o nosso papel de submissão, primeiramente ao Senhor, de entender qual é o plano de Deus para a nossa vida. E é um plano de proteção, porque as mulheres precisam ser protegidas pelos seus maridos. E ser submissa, na verdade, ao nosso esposo, nós estamos honrando e temendo ao Senhor. A nós maridos, o Senhor nos dá um conselho e diz: amai vossas esposas. Esse contexto de amar diz-nos que é necessário que nós colocamos à disposição da nossa esposa todas as nossas qualidades, os nossos atributos, que nós possamos ser proteção, que nós possamos ser um lugar de apoio, realmente onde as nossas esposas possam se sentir seguras neste ambiente, em saber que nós, maridos, estamos colocados à disposição do nosso lar, da nossa casa, como sacerdotes do lar, mas em amor, que nós possamos desenvolver este atributo. E diz para que nós não a tratemos com amargura. Amargura é um sentimento de falta de perdão de longo tempo. É uma inimizade criada entre o relacionamento de marido e mulher, que realmente desenvolve essa inimizade e, por fim, esse sentimento tão ruim. Então nós devemos que, com o coração de Cristo, ser esse exemplo de amor dentro do nosso lar. E nós vemos que a estrutura familiar começa no casal. A esposa sendo submissa, honrando, respeitando ao marido e, de contrapartida, esse marido ama, protege, providencia tudo que a família necessita e assim esse lar vai sendo fortalecido no Senhor. E aí vem a orientação para os filhos, que os filhos possam obedecer aos pais. Nós vemos que lá em Deuteronômio, no capítulo 20, no verso 12, está listado ali um mandamento com promessa,
que os filhos precisam honrar os seus pais, honrar o seu pai, honrar sua mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Então, esse mandamento com promessa é para proteção, é para preservação. Quando um filho consegue honrar, obedecer o seu pai e a sua mãe, esse filho vai ter mais facilidade na sua vida. Porque a vida é composta de regras, de leis que precisam ser respeitadas. E quando o ambiente familiar providencia essas leis e essas regras e esses filhos conseguem se submeter, eles vão ser seres humanos que vão ser muito bem-sucedidos em toda a sua vida. Tanto na carreira profissional, quanto submeter às leis, que precisam se submeter no dia a dia, não infringir leis de trânsito e tantas outras regras morais que nós somos submetidos, políticas e tudo mais. Então, toda essa ambientação de obediência começa no lar. Então, quando a palavra de Deus orienta que o filho deve honrar, respeitar o seu pai e a sua mãe, na verdade está preservando a vida desta pessoa, que vai ser um cidadão de bem, uma pessoa de moral, de índole e de conduta. Então, toda orientação que vem da parte do Senhor é para a nossa advertência e para a nossa proteção. E a nós pais é dito que não irritemos os nossos filhos. Por mais que a gente pensa sermos pessoas maduras, que sabemos o que é bom, o que é melhor para os nossos filhos, muitas vezes nós agimos com importunação. Muitas vezes falamos o tempo todo, queremos exortar, chamar a responsabilidade o tempo todo. E isso traz, nós sabemos bem, um ambiente de irritabilidade. Nossos filhos ficam irritados e automaticamente desanimados quanto à sua caminhada dentro do lar. Nós precisamos criar no nosso lar um ambiente onde os nossos filhos tenham prazer de estar conosco, tenham prazer de sentar à mesa e ouvir um conselho, ouvir uma orientação, ouvir uma experiência e que realmente venha trazer ao coração deles ensinamentos e que realmente dentro da família eles têm esse fortalecimento, eles têm esse apoio, esse amparo e esta conduta de ânimo, de disponibilidade, de estarmos sempre dispostos a cuidar bem dos nossos filhos. Então nós podemos dizer e declarar que a família tem uma missão. A família precisa ser fortalecida para que ela venha a ser vitoriosa. E todos esses atributos estão listados e relacionados na palavra do Senhor. Existe um pensamento de Deus a respeito dos maridos, existe uma estratégia de Deus para as esposas e para os filhos e para os pais. Então nós estamos aqui, na verdade, trazendo uma restauração familiar, um alinhamento, para que as esposas possam honrar e se submeter aos seus maridos em amor. E assim elas serão protegidas, serão amparadas, porque esse marido não vai ter dificuldade de amá-la, porque ela está se submetendo a um projeto e a uma missão. Isso tudo é feito com honra, isso tudo é feito com respeito, isso tudo é feito com uma sabedoria que vem do alto. E uma criança, um filho, um jovem, um adolescente que está num lar que foi organizado, estruturado pelo Senhor, essa criança, esse adolescente também vai ter uma consolidação da sua fé, da sua postura, do seu caráter e da sua firmeza. E nós queremos declarar que essa vai ser a realidade das nossas vidas e das nossas famílias. Talvez nós podemos enfrentar processos, situações críticas, mas para um momento. Não vamos nos conformar com essa realidade, mas nós vamos declarar que a nossa família vai ser vitoriosa. Vamos declarar que a nossa família vai ser fortalecida pelo Senhor e na força do seu poder. Então, a missão da família, fortalecer para vencer. Esse vai ser o tema da nossa ministração do domingo, na parte da manhã, do nosso Congresso de Família. Então, nos vemos lá, no nosso Congresso de Família,
este final de semana para a honra e glória do nosso Deus. Até lá, se Deus quiser, e que Deus continue te dando sabedoria e fortalecendo a sua família em tudo, em nome de Jesus. Amém.